Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Carol, eu sou empreendedora há 8 anos com e-commerce e uma fábrica de confecção. E eu vou te pedir já para você deixar seu like, se inscrever no canal e bora falar sobre como é o bastidor que ninguém fala de criar conteúdo e empreender ao mesmo tempo. Bom, gente, eu voltei agora depois de um mês, num hiato de conteúdo, porque eu não estava conseguindo gravar conteúdo. E eu explico um pouco disso, que tinha a ver com mudanças do negócio, entender prioridade. E hoje esse vídeo aqui é para falar especificamente sobre o bastidor do empreendedor barra empresário que tá com a rotina, com a agenda abarrotada, lotada, porque a gente tem muita demanda e a gente sofre hoje em dia da questão de tudo parece urgente, mas nem tudo é urgente. E como ainda você sendo um empreendedor, empresário, fazendo gestão de equipe, fazendo gestão de processo, preocupado com venda, preocupado com tudo, ainda vai ter raio de tempo para sentar, apertar play numa câmera e gravar conteúdo. Pois bem, eu faço conteúdo sem saber que eu faço conteúdo desde que eu comecei a minha empresa. Eu nasci em 97, eu tenho 28 anos, então eu passei bastante pela transição do analógico para o digital. Eu sou meio. Eu tenho bastante desse contato com esses dois mundos. Então, assim, eu tive contato com internet de escada, eu tive contato com celular que jogava o jogo da cobrinha. E por que eu tô querendo falar sobre isso? Porque eu acho que a questão geracional tem muita influência na forma que a gente consome e constrói conteúdo, tá? E eu quero abordar todo mundo aqui nesse vídeo. Eu não sei você que tá assistindo, depois se você quiser comenta aqui pra mim sua idade, não precisa ter vergonha sobre isso, mas existe sim alguns gaps de distanciamento com criar conteúdo dependendo da idade que você tem. Né, algumas limitações de crenças limitantes mesmo. Eu não tô falando que a gente não tem capacidade, tá? Eu tô falando numa questão comportamental. E assim, eu cresci, né, bem nessa época de transição e eu tive a sorte de ter um pai que era muito ativo digitalmente. Então a gente sempre teve computador em casa. Quando saiu a internet de escada, né, eu ficava lá sexta-noite, de madrugada, final de semana, para poder jogar um pouquinho os joguinhos. Então eu tive muito contato com a tecnologia desde cedo. Inclusive, eu vou pedir para a produção colocar uma foto aqui, que eu devia ter, sei lá, alguns 4, 5 anos e eu já tava, tipo, no computador. Então, assim, pra mim, a questão do digital, ele sempre foi muito presente, né? E vocês podem perceber ao longo das minhas redes sociais, né, do meu conteúdo e tudo mais, que eu sou uma pessoa inatamente comunicativa. Eu sou uma pessoa que fala muito. Quando eu era pequena, eu fiz teste para modelo. Eu sempre fui a criança que gosta de falar, meio que automaticamente se elegia a líder ali do grupinho, enfim. Então, isso é uma característica minha. Então, para mim, lá em 2017, quando eu abri minha empresa, e já tinha o Instagram, né? Eu comecei minha empresa no Instagram, na verdade. Eu acho que não tinha os stories ainda, mas é porque era naquela época que a gente postava aquelas fotos horrorosas, com aquele filtro do retrô, sabe? Tipo, nossa, era horrível. Era muito feio, mas assim, já começou no Instagram. Quando vieram os stories, as pessoas começaram a consumir, eu já automaticamente, organicamente comecei a consumir. E eu sempre registrava tudo que eu fazia. E é isso que eu queria falar para você hoje, que conteúdo ele é muito importante. E ao longo dessa jornada, porque de 2017 para 2025 são 8 anos, né, gente? Então, assim, a internet mudou muito. A gente não sonhava nem em ter inteligência artificial naquela época. E hoje é uma coisa muito básica da nossa realidade. Então, hoje a gente tem muita gente falando sobre conteúdo, falando sobre o que você tem que fazer. E a gente teve as ondas do TikTok, de da dancinha, de não sei o que lá, e nananana. Então, a gente fica parecendo um cego no tiroteio, né? Que não sabe para onde que a gente faz. E a gente tem essa visão que o conteúdo ele tem que ser muito bem pensado, senão ele não vale a pena fazer. Eu quero te trazer algumas reflexões sobre isso, né? E falar o porquê que você tem que gravar, mas você não tem que vender também a sua alma para isso, principalmente se você está num momento de estruturar o seu negócio, tá? O que eu vejo aqui na minha realidade? Para mim, fazer conteúdo é gostoso. Eu gosto, sabe? Então, assim, para mim é literalmente
pegar o chat GPT, né, que a gente tem hoje, falar com o chat GPT, explicar sobre o tema que eu quero fazer, que eu quero falar, sobre o que eu quero discorrer, e ele organiza pra mim. Vocês verem, eu tô com o roteiro aqui aberto, tá? Então isso já é uma dica do que eu faço pra gravar vídeo no YouTube, por exemplo, ou fazer Reels e tal. Mas pra mim, se eu não tivesse isso daqui, é muito natural eu abrir e começar a falar, porque eu gosto de falar. Mas se você não é uma pessoa que gosta, usa esse método, tá? E assim, você precisa entender que o fato de você estar aparecendo para as pessoas, o fato de você estar criando conteúdo, você está documentando os seus processos e você está criando relevância, sabe? E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com toda a mudança, as pessoas estão mais interessadas pelo bastidor, sabe? E às vezes o bastidor, ele não é que o bastidor é mentiroso, tá? Mas a gente não fala tudo do bastidor 100%. E às vezes, se você tá muito preso na rotina, não tá conseguindo criar, às vezes falar do bastidor exatamente o que tá acontecendo é conteúdo, sabe? Então, uma coisa que funciona muito pra mim aqui, quando eu tô muito atolada, igual esse último mês eu não consegui gravar tanto conteúdo, né? Não consegui parar realmente, tirar um tempinho, montar o tripé, porque por mais que eu só tô conversando com vocês, existe uma linha de raciocínio, eu tenho que parar aqui e eu tenho que estar bem para fazer isso. E às vezes a gente não tá, sabe? Hoje é um dia que eu estou gravando bem, mas tem outros vídeos aqui que eu gravei que eu não estava tão bem. Agora esse vídeo, na verdade, é um que eu estava bem. Porque antes de eu começar, eu já gravei um vídeo hoje. Eu não tava tão legal. Eu tava com uma síndrome do impostor. Eu estou passando por umas paradas na minha empresa que elas estão me tirando do sério. Por exemplo, eu tenho uma funcionária que ela era muito estrutural aqui e ela arrumou um emprego e acabou saindo. E a gente tá fazendo essa transição e isso tá me deixando um pouco maluca, porque eu tô bem preocupada. No sentido de, vai dar tudo errado? Não, não vai. Mas, tipo, o fato de contratar outra pessoa é um estresse. Então, assim, isso tira um pouco do meu brilho. E aí, para eu sentar e conversar com vocês sobre, vamos falar sobre mudanças, vamos falar sobre pontos positivos, tipo, não vai de encontro, porque o momento não é esse. Só que aí você tem que parar e lembrar que isso também é trabalho e fazer. E isso é um bastidor. Isso eu tô contando para você, você vai se identificar agora, sabe? Então, às vezes, a gente quer muito florear, a gente quer uma estrutura muito boa. Tipo assim, eu tô na sala da minha casa, gravando do meu celular, sabe? A gente pode e deve fazer adaptações, entende? Então, agora que eu já te contei um pouco do bastidor que eu tô vivendo aqui, eu queria te falar alguns pontos, né? Sobre essa questão mesmo de bastidor de gravar conteúdo. Hoje a gente tem muita informação sobre hacks e tudo mais, e cursos, e eles são muito positivos, e eu acho que se você gosta, se você tem vontade, se você quer aprimorar, invista nisso. Mas não negligencie o que de fato faz mudar o seu negócio, sabe? Por exemplo, às vezes a gente começa a entrar numa ansiedade que a gente paralisa. A gente não grava o conteúdo que dá, porque a gente quer o mais perfeito, e aí às vezes a gente também fica travando a vida para gravar um conteúdo muito bom que não faz sentido, que não é tão prioridade do negócio. Quer dizer que é para você escolher o negócio através do conteúdo? Não. É para você fazer o que dá na sua realidade hoje, dando conta do que precisa. Por exemplo, eu tenho uma empresa que é uma confecção e um e-commerce, né? A gente vende multi-marketplaces, a gente vende no nosso site próprio, a gente confecciona nossas peças. Quer dizer que vai ter momentos que eu não vou conseguir gravar exatamente, tipo, eu não vou conseguir fazer um vídeo do YouTube, porque eu preciso, sei lá, tá resolvendo algum pepino com tecido de importação. Só que quer dizer que eu não tenho que gravar? Não. Eu tenho que olhar, achar um horário na minha agenda e gravar o máximo que dá para eu me organizar. E aí você começa a fazer gaveta e aí você vai adaptando para sua realidade. Todos os vídeos que eu faço, até hoje, tudo que eu já fiz, nenhum é 100% o resultado que eu imagino, que eu gostaria. Mas é a realidade que eu posso hoje. Hoje eu não consigo travar um dia da minha agenda, ir num estúdio com uma super equipe, porque financeiramente ainda não dá, em termos de agenda não dá, mas quer dizer que eu não vou gravar conteúdo? Quer dizer que eu não tenho o que acrescentar? Quer dizer que eu não posso dar dica? Não, e você é a mesma coisa. Então, assim, o bastidor, gente, ele é difícil mesmo. E saiba que vai ter momentos que você vai ficar sem gravar. Eu acho que eu comecei o projeto esse ano do meu podcast, e eu acho que eu tô uns
meses sem gravar. Deixa eu abrir ele aqui pra olhar, pra falar pra vocês. Ó, o último episódio, ele foi postado em agosto, setembro, outubro, novembro. Faz 3 meses. Eu vou gravar hoje, porque hoje, depois de 3 longos meses, o YouTube eu fiquei um mês, ainda consegui dar mais conta. E meu Instagram, acho que tá 2 semanas sem conteúdo. Mas assim, acontece. Acontece, porque ainda não é somente o seu negócio, ele também tá acontecendo ao mesmo tempo. É aquela frase, né? Trocar o pneu com o carro andando. E tá tudo bem, porque todo mundo passa por isso. Mas se você pegar o seu bastidor dessa realidade e comparar com o palco de alguém que já tá com a empresa estruturada, já não precisa tanto estar dentro do processo, já tem gerentes e tem a agenda focada para conteúdo, você vai se frustrar, entende? Então, assim, o que eu queria falar para você? O bastidor que ninguém mostra, sendo bem sincera do empreendedor que quer criar conteúdo, é o mental. É uma briga imensa com a sua cabeça de você parar de se cobrar que você devia estar fazendo um conteúdo melhor, parar de se cobrar que como não tá bom, então não vale a pena postar, e parar de se cobrar de ficar querendo fazer o mais perfeito de um jeito que vai atrapalhar a sua rotina. O conteúdo bom é o conteúdo que você consegue fazer, tá? Então, assim, não é perfeito, demora para ajustar, e eu gostaria muito de passar essa mensagem. Eu separei alguns bullets aqui para você, e eu queria falar assim que a única coisa que criar conteúdo exige é realmente verdade. Então, alinha a sua verdade. Vai ter dias que você vai estar passando por umas buchas, tipo assim, eu citei uma que ela já tá. Que não é uma bucha, na verdade, é uma situação que acontece, que faz parte de empreender. Minha funcionária maravilhosa arrumou uma oportunidade, ela é da área de estética, ela trabalhava na administrativa. Eu sempre soube que ela não ia ficar aqui para sempre. Eu só não imaginava que seria esse ano, eu achei que seria ano que vem. Mas tá tudo bem, sabe? Mas existem coisas que a gente também não pode contar. Existem problemas que a gente ainda não pode contar. Ou problemas que a gente nunca vai poder contar, porque são problemas, sabe? Que envolvem terceiros, envolvem outras situações, ainda a gente não pode. E mesmo assim, nesses dias, às vezes, vai ser um dia que você passou por uma bucha, você colocou pra gravar, e assim, você vai ter que gravar. A minha dica pra você use das ferramentas que temos hoje em dia, jogue sua situação que está acontecendo para o chat GPT e fala que você precisa de ideias de conteúdo que você consiga fluir. E isso vai te ajudar até você sair desse emaranhado de confusão, sabe? Porque você vai estar falando a sua verdade, sabe? Você só não vai estar falando a sua verdade absoluta. E uma coisa, uma dica muito, 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 muito boa, que eu acho que é uma coisa que sempre ficou muito claro para mim, sempre foi muito intuitivo, e eu já vi grandes influencers, grandes pessoas da internet falando sobre isso, mas e para mim sempre foi muito claro. Não sangre em tanque de tubarão. Você não pode falar na internet sobre um assunto que ainda não está elaborado na sua cabeça. E vai por mim. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, Carol, mas eu só vou fazer conteúdo da empresa. Cara, se você tá passando por alguma situação da empresa, falar sobre outro assunto, por exemplo, sei lá, você tá com prejuízo financeiro. Dá um exemplo. Ou sei lá, você tomou um processo, ou. Cara, não sei, aconteceu alguma bucha aí, vai, trabalhista, que você pensa, sei lá, você tomou uma multa. E aí você vai falar, só que você sua zona de talento é falar sobre processo, sobre organização financeira, sobre mentoria, enfim, SG, você fala sobre essas coisas, mas você tá passando por uma bucha que meio que é dentro desse negócio, ou às vezes não tem nada a ver, às vezes você fala sobre SG e você teve um problema financeiro. Tipo, não é diretamente ligado, mas é um problema na sua empresa. Isso daqui, na hora que você tiver que falar sobre uma coisa que você é bom, você vai gerar a síndrome do impostor, porque você sabe o que você tá passando aqui, e você vai ficar assim, como que eu vou falar pra câmera de uma coisa aqui, sendo que eu tô com esse problema aqui? Eu não sou bom, porque esse problema aconteceu, só que você tem que entender uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque todo mundo tá passando por problema. Todo mundo tá se micro desenvolvendo em alguma coisa. Às vezes você não tá com problema dentro da empresa, às vezes você tá com problema dentro da sua casa. E aí rola muito, às vezes, sei lá, teve uma briga com seu marido. E às vezes é uma briga, é um momento que vocês
saudável, que vocês precisam passar porque aquela parte das conversas difíceis e tudo mais. E aí cai bem na agenda nesse dia que você tem que gravar. Aí você fala, putz, como que eu vou falar que eu sou boa empreendedora se eu não sou boa no meu relacionamento? Isso vai acontecer. Vai por mim, isso vai acontecer. Como que você evita não trabalhar? Pode ser que nesse dia, dependendo do que acontecer, realmente não consiga. Joga para o dia seguinte, mas não deixa de gravar. E se você está chegando no seu limite, que vai ficar com furo, você faz uma balança. Realmente faz sentido esse furo, não vou conseguir dar conta. Ou não, consigo falar sobre outro tema, entender aqui e começar a discorrer. Faça. É tipo treinar, gente. A gente não quer ir pra academia, mas nunca sai triste quando faz exercício físico, né? E faz bem pro corpo. O conteúdo é isso. O bastidor não é bonito e às vezes você pode usar até o seu bastidor para contar a verdade aí, tá bom? Então essa é a minha dica sobre quem empreende, tem uma agenda super corrida, mas não grava conteúdo, porque fica falando que precisa do conteúdo perfeito, porque fica falando que não tem tempo. É tudo questão de prioridade e questão de parar de querer se comparar com o palco do outro. A gente não vai fazer o melhor conteúdo que a gente quer. A gente vai fazer o melhor conteúdo que a gente pode. E a tendência é ir melhorando, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, coloca seu comentário, manda para alguém que faça sentido e sou muito grata por ter você aqui. Se inscreve no canal, ajuda a gente aqui, que a gente tá voltando com tudo nisso do conteúdo também, porque isso que eu tô falando pra você em voz alta também serve pra mim. Então, chega de ficar não fazendo as coisas porque a gente tá sendo atolado pelo resto, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.